A paz e alegria, queridos irmãos, estamos chegando aqui até vocês para dar continuidade nesta série de vídeos sobre pecados veniais e mortais. Qual a diferença? Vamos acompanhar. Vamos dar mais um passo, irmãos. Os pecados veniais não privam da graça santificante. Como eu já falei lá atrás, o pecado mortal ele corta, ele rompe completamente a tua vivência, o teu estado de graça, a tua amizade com Deus, a tua comunhão com Deus. O pecado venial não. Então, os pecados veniais não privam da graça santificante, da amizade com Deus, como já falamos, da caridade, nem por conseguinte da bem-aventurança eterna. Ela não te priva do paraíso. Porém, irmãos, nós precisamos tomar um certo cuidado. Por quê devemos tomar cuidado? Vou dar um exemplo. Se eu pegar uma pedra gigante e jogar na tua cabeça, dificilmente você vai sair dela em vida. Você não vai sobreviver. Mas se eu pegar uma pedrinha, com a mesma intensidade que eu joguei a pedrona, aquela pedrinha ela não vai te matar, ela não vai fazer você perder a vida. Mas se eu jogar um caminhão de pedrinha, ela vai fazer o mesmo efeito da pedrona. Portanto, os pecados veniais consentidos, não tem problema, não é um pecado mortal, é um pecado venial, isso, e eu vou vivendo isso de maneira leviana, ela te leva à morte. Ela te priva da graça de Deus. Ela te afasta do caminho de Deus. Irmãos, eu vou dar aqui mais alguns exemplos para que a gente possa entender bem o que são os pecados, as matérias graves que afligem os 10 mandamentos. Como eu falei, todo pecado contra o 6º mandamento, ele é um pecado grave. Porém, nem todo pecado grave, ele é mortal, porque falta o livre consentimento e também a plena liberdade, o livre consentimento e o pleno conhecimento. Dou um exemplo. Um jovem, ele está passando perto de uma banca de jornal. E aí nessa banca de jornal, ele vê uma revista de uma mulher nua lá. E aí ele vê, e aí imediatamente ele fala: misericórdia, Senhor, eu não quero ter isso, tira isso de mim. Então, aqui veio a tentação, mas ele não consentiu a essa tentação. Então, ele não aceitou. Veio a tentação, ele se sentiu tentado, mas ele imediatamente bloqueou. Então, aqui não existe pecado. Vamos supor que vem uma outra pessoa, aí ele olha e naquele momento ele consente, ou seja, ele tem aquela tentação e aí ele consente e vai imaginando e num determinado momento ele fala: não, olha, não quero isso, meu Deus do céu, me livra desse pecado, eu renuncio esse pensamento, renuncio isso que está vindo dentro de mim e vai embora. Ou seja, ele cortou, porém ele consentiu. Então ele pecou contra o 6º mandamento. Porém aqui ele ainda cortou, ele não foi avante. Mas se de repente veio um terceiro, então quer dizer, aqui veio a tentação, ele consentiu, ele tem um conhecimento que aquilo era mal, ele consentiu livremente até um determinado ponto. Até um determinado ponto, não, ele deixou aquilo entrar e até um determinado ponto ele foi. Aí depois vem um terceiro, recebe a tentação, ele livremente fica ali olhando, ele vai e fala assim: eu não estou nem aí, eu sei que isso aqui é errado, eu sei que não pode fazer isso, mas ele pega, compra aquela revista, leva para casa, comete o ato da masturbação, por exemplo. Então aqui é um pecado mortal. Por quê? É uma matéria grave, ele
tem pleno conhecimento daquilo, tem a razão, tem a inteligência, ele tinha força para dizer não, mas ele falou, não quero nem saber, não deixou que o temor de Deus apoderasse dele, e mesmo ele sabendo que aquilo não se poderia fazer, ele não ligou, não se importou, não estava nem aí para Deus, e livremente, de livre consciência, ele foi lá, obteve, comprou e fez o que tinha que fazer com aquela revista. Então, isso aqui acaba se tornando um pecado mortal. E é importante também dizer, irmãos, que o pecado mortal, ele te priva da comunhão sagrada, da Sagrada Eucaristia. Você não pode comungar o santo corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, além de infligir, nesse caso, no 6º e no 9º mandamento. Um outro pecado grave, que é o pecado que ocorre ao 3º mandamento. Todos nós sabemos que domingo é o dia do Senhor. Você sabe que domingo é o dia do Senhor, você sabe que você precisa ir na missa, você sabe que precisa se dedicar esse dia para o Senhor, pelo menos uma parte dele, é um dia de família, é um dia para você ficar feliz. Você pode até ver um vídeo que nós fizemos, está no Manual do Evangelizador, que explica um pouco por que santificar o domingo, por que ir na missa aos domingos. Esse vídeo pode muito te ajudar também. Falando aqui, você sabe, você tem consciência disso e você pega livremente, fala, eu posso ir na missa, eu sei que faltar na missa é um pecado grave, ou seja, uma grave matéria, ocorre contra os 10 mandamentos. Eu tenho conhecimento disso e faço isso livremente. Posso ir, mas não vou. Diferente se você está doente, diferente se você tem que cuidar de um doente, diferente se você estava indo na missa, de repente teve que socorrer alguém que estava morrendo ali no caminho que você estava passando. Então aqui é diferente, porque tem ocorreram situações que te colocaram um impedimento, e é um impedimento sério, verdadeiro, doença, cuidado de doente, alguém morrendo no meio do caminho, que te impede de ir à Santa Missa. Aí você pode me perguntar, padre, e trabalho? Faltar à missa por trabalho é um pecado grave? Olha, irmãos, aqui precisa ter muita consciência. Primeiro, se o trabalho é de domingo, será que eu não poderia ir na missa no sábado à tarde? Porque a partir do sábado à tarde, a missa ela já vale como a missa de domingo. Então eu poderia ter ido num outro horário, poderia ter me organizado. Segundo, eu trabalho em horários que realmente é impossibilitadíssimo de eu ir à missa, não consigo conciliar um momento para ir à missa. Então precisa ver isso. Vamos dizer que é realmente totalmente impossível. O que eu oriento a você? A você conversar com o teu chefe, a conversar com a pessoa que você trabalha. Falar, olha, eu sou católico, eu precisaria ir na missa num horário, pelo menos no sábado à tarde ou no domingo, que eu possa fazer isso. Né? Então, se você tem condições, então faça. Né? É importante falar isso. Por quê? Porque o Senhor, ele vai acima do trabalho. Então isso é uma coisa importante. Eu dei aqui também o exemplo do furto. Né? Já expliquei o que é matéria grave e a matéria não tão grave. Apesar que o furto é sempre grave, né, irmãos? Mesmo que seja uma pequena coisa. Né? E quanto mais nós estamos no caminho do Senhor, até se não tomamos cuidado, aquele pecadinho ele vai se tornando um grande pecado, ele te acusa, você fica mal. Santa Teresinha do Menino Jesus ficava mal quando pegava um folhetinho da missa, um folhetinho a mais, já se sentiu culpada por por pegar um folhetinho que não era dela, enfim. Quanto mais nós vamos avançando na graça do Senhor, os pequeníssimos pecados, eles vão nos acusando, eles vão pesando dentro de cada um de nós. Amém, queridos irmãos? Espero que tenha ficado claro. Se tiverem ainda alguma dúvida, alguma pergunta, estamos aqui à disposição para vos responder. Que Deus vos abençoe e até mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.